Bom dia a todos e a todas, adultos e crianças também que estão aqui hoje pela manhã. Esse tema de hoje é um tema de muita profundidade, porque ele toca numa das grandes questões da humanidade, que é o sofrimento. Obviamente, quando nós pensamos no sofrimento, lembramos que estamos num plano de provas e expiações. E, frequentemente, quando nós encontramos alguém para nos explicar aquele sofrimento pelo qual passamos, imediatamente, se a pessoa for espírita, ela vai trazer essa reflexão direta, pragmática, de que estamos num mundo de provas e expiações e que a felicidade não é desse mundo. Antes de mergulhar nesse conceito se devemos pôr termo ao sofrimento dos outros, eu queria dar um passo atrás e trazer a reflexão que está no Sermão do Monte, que abre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que faz a ancoragem para a reflexão do que o Espírito Protetor Bernardinho nos faz no tema da manhã de hoje. Vamos juntos, então? Vocês vão de pensamento vibrando daqui, eu vou conversando com vocês. E depois, se a gente tiver oportunidade no café, a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá? Vamos lá. Essa parte do Evangelho é muito interessante porque ela traz o texto do Evangelho de Mateus seguido pelo Evangelho de Lucas, que parecem que são extremamente idênticos. E, obviamente, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer obra de Kardec, é sempre bom lembrar que ele era um educador. E, além de educador, tinha uma razão didática ali, uma razão que não era tão óbvia, para poder explicar algumas coisas atemporais, para que nós pudéssemos compreender, em qualquer momento da vida, o que aquilo significava para nós. Por exemplo, quando ele selecionou o texto de Mateus 5, 4, 6 e 10, que é o primeiro item desse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele traz esse trecho do Sermão do Monte, que é absurdamente rico, ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em seguida, Kardec nos coloca um trecho do Evangelho de Lucas que diz o seguinte: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. O trecho é o mesmo. Concordam todo mundo alinhado? É uma forma hermenêutica dele colocar dois evangelhos e colocar, e por alguma razão, conectar a gente profundamente com a mensagem do Cristo a partir de dois evangelhos sinóticos. Dois evangelistas que trazem um conceito do Cristo, trazem parábolas e ensinamentos do Cristo numa perspectiva de narração que escutaram dos outros, inclusive. Mas vamos seguir. No Lucas 24, 25, logo que se segue essa parte, ele fala o seguinte: Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Tem alguém rindo aqui? Tem gente rindo aqui, só porque eu perguntei se está rindo. Essa passagem profética de Lucas traz uma reflexão que confronta as duas mensagens do mesmo trecho do Evangelho para nos provocar uma percepção exata da nossa vida. Enquanto Mateus, com a sua mensagem, ele fala na perspectiva da recompensa futura, ele fala na perspectiva de uma bem-ventura futura, Lucas, no complemento à sua mensagem,
ele fala sobre as recompensas que nós já recebemos aqui. E ele provoca, na sua mensagem, na verdade, ele traz a reflexão de Jesus nos provocando, de que toda aquela recompensa que nós já recebemos aqui, talvez seja suficiente, a ponto de que nós não devemos esperar nada do futuro, porque tudo já foi recompensado agora. Essa parece ser a mensagem. Quando a gente analisa ao pé da letra, quando a gente olha e fala, um fala do futuro, o outro fala do agora. Se a minha vida está boa agora, quer dizer que eu já recebi todas as recompensas. Se a minha vida não está boa, quer dizer que eu não recebi todas essas recompensas. Percebem como é um pouco complexo de se compreender devidamente o que está ali, a não ser que nós entremos numa reflexão profunda sobre o que está sendo falado ali. E para isso, eu vou resgatar um livro, uma obra muito interessante, depois a gente vai passear aqui no tempo que nos resta, sobre como as Escrituras Sagradas encaram o sofrimento e como isso tem uma conexão com o agora, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, com essa passagem de Jesus. E eu queria fazer uma reflexão junto com vocês, uma reflexão que foi feita por um rabino chamado Harold Kushner, que escreveu um livro que tem um título muito peculiar, que eu vou usar esse título para fazer uma pergunta para vocês agora, e vocês vão me acompanhar em pensamento e a gente vai trazer essa reflexão juntos. Essa aqui é minha filha, tá? Que está aqui. É a primeira vez que ela não vê o pai no YouTube. Aí eu não sei como é que vai ser, aí a gente vai adaptando aqui, tá bom? Quando coisas ruins acontecem com as pessoas boas. Por que coisas ruins acontecem com as pessoas boas? Essa é a pergunta que todos nós fazemos o tempo todo quando tentamos identificar o sofrimento no mundo. Quando observamos uma pessoa que é muito boa e que parte desse mundo e fala, se fosse aquele político que a gente não gosta, não tinha morrido, mas é uma pessoa boa. Quando a gente observa uma pessoa que teve uma vida honrada, uma vida digna, uma pessoa legal, uma pessoa que agregava, uma pessoa que quando ia embora de onde ela estava, ela permanecia. Porque todos nós somos aquilo que fica depois que nós saímos daquele ambiente, daquele recinto. Essa é a nossa essência. Esse é quem somos nós. Aquilo que fica depois que a gente vai embora é exatamente o que a gente entrega para as pessoas que convivem com a gente. E quando a gente olha e vê uma pessoa que é boa sofrendo, a gente, peraí, eu tenho duas escolhas a fazer. Eu tenho a escolha da fé, de entender que existe uma razão para essa pessoa sofrer, e eu tenho a escolha da não fé. Eu tenho a escolha de entender que não existe um Deus, ou que não existe uma soberania, ou que não existe uma bondade para se explicar que uma pessoa tão boa passou por coisas tão ruins na sua vida. Que uma pessoa que teve uma vida tão digna passou por um sofrimento tão severo, a ponto de que você observa aquela vida e fala, esse sofrimento, essa pessoa não merecia passar por isso. Como uma criança, por exemplo. Obviamente, eu tenho certeza aqui que 90% das pessoas, Glória, vão pensar assim, mas e a lei da reencarnação? Não fez agora. Mas no passado a gente não sabe. E as explicações para a lei divina, sim, se encontram na possibilidade das teorias e das práticas e dos ensinamentos dos espíritos relacionados às vidas múltiplas, à reencarnação, à observação da nossa vida na perspectiva da eternidade. Mas mesmo assim, como o véu do esquecimento existe, por que eu estou sofrendo? Por que tal pessoa está sofrendo? Por que uma morte difícil? Por que uma ingratidão tão severa? Por que uma traição? Por que uma passada de perna no trabalho? Por que uma circunstância tão dolorosa? Se aquela pessoa é uma pessoa bacana, eu acompanho a vida dessa pessoa e ela tem uma boa vida. Harold Kushner começou a perder o seu filho a partir dos 14 anos com uma doença degenerativa. Ele não conseguia entender, como sendo rabino, uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa que cuidava de uma comunidade, que pregava com tanto empenho, ainda assim, Deus tinha colocado aquela provação, que para ele
era injusta. Não injusta com ele, por ser um religioso, mas injusto com aquela criança que ainda tinha muito para se viver, que ainda tinha muito para extrair do mundo. A lei de reencarnação explica muita coisa. E nós somos bem-aventurados por entendermos a vida na dimensão espiritual. Porque é muito triste você olhar para a vida e escutar e entender apenas uma perspectiva única, uma perspectiva do visível. A perspectiva do que todo mundo vê porque parece óbvio. E como nem todo mundo está vendo tudo, porque todo mundo anda muito distraído, ou porque está no celular, ou porque está tomando uma inundação de conhecimento, de informação, de cobrança na vida, a nossa atenção é uma atenção que anda muito parcial. A nossa atenção é uma atenção que não consegue nem se firmar no que é material. Quem dirá tomar decisões a partir da perspectiva espiritual da vida? Deve ser difícil entender por que as pessoas boas passam por sofrimento quando você não consegue sequer prestar atenção na tua própria vida agora, e não na vida na dimensão espiritual. A gente evoca a teoria das existências múltiplas, e eu estou falando aqui na perspectiva de teoria, porque isso não foi provado apenas agora pelos ensinamentos dos espíritos, isso é estudado há muito tempo, mas já se falava sobre isso há muito tempo na humanidade como um processo teórico, e que o espiritismo depois provou por meio da mediunidade científica, e que nos deixou esse legado de compreendermos que isso é uma realidade. Mas para poder colocar o dedo numa ferida muito dolorosa, uma ferida que foi também mexida já no primeiro livro que foi escrito na Bíblia, segundo os estudiosos, que é o livro de Jó. Jó passou pela mesma coisa. Eu já contei essa história aqui em outros domingos para vocês. Era um homem que, segundo o próprio relato de Deus, no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Jó, era um homem honrado, religioso, bom pai, presente, era muito bem sucedido e tinha todas as bênçãos. Do nada, ele perdeu tudo, para resumir a história em pouco tempo. Do nada, ele perdeu todos os filhos, toda a sua fortuna, sua casa, adoeceu. E quando a desgraça tomou conta da sua vida, e isso porque, segundo o relato bíblico, foi feito, era uma provação de que Deus o submeteu para ver se ele realmente tinha fé, provocado, inclusive, pelo que as escrituras e algumas tradições chamam do diabo, ou do anjo caído. Foi uma provocação que foi feita a Deus, e Deus falou: não, eu vou te mostrar que ele é fiel a mim, não importa em que cenário. E ao longo da sua penúria, os amigos, quando chegaram perto dele, ou quando foram visitá-los, aqueles amigos que conviviam com ele, falaram: o que foi que você fez para Deus fazer isso com você? Porque o comum hoje em dia, com a chamada teologia da prosperidade, é que Deus só abençoa as pessoas que... Se você é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica, uma pessoa que tem abundância, é porque Deus gosta de você. Se você não é, Deus não gosta de você. Essa teoria que eles sustentam, que me parece que não tem muito significado, nem parece que está ancorado no Evangelho, porque não era bem isso que Jesus falava. Não foi isso que ele quis falar com pedis e obtereis. Ele falava sobre outras coisas. Mas, obviamente, nós temos a mania de adequar as Escrituras Sagradas, os ensinamentos de Deus, das revelações, para acomodar dentro da nossa visão do mundo, da nossa visão estreita, daquilo que tem significado para nós no mundo. E com Jó foi a mesma coisa. Os amigos chegavam e falavam para ele: o que foi que você fez? O que de errado com a tua vida? Por que Deus está fazendo isso com você? É óbvio que você errou. E ele falava: eu não fiz nada. Eu continuei tendo a mesma vida, eu não mudei nada a minha vida. Não, você deve ter feito alguma coisa. E ele não conseguia identificar o que aconteceu. Ele não sabia por que ele estava sofrendo. E óbvio que quando nós estamos diante do sofrimento dos outros, a primeira coisa que nós pensamos é que aquele sofrimento tem uma causa em outra vida, e ela está sofrendo exatamente porque fez a mesma coisa com alguém no passado, como se
a lei divina fosse uma lei que fosse cumprida a partir de uma perspectiva severa, como se Deus não fosse o Deus de amor e misericórdia, Ele fosse o Deus única e exclusivamente da justiça, e que Ele existisse para punir, sejam as coisas que acontecem agora, ou sejam as coisas que você provocou no passado. E eu queria dizer para vocês que isso é muito cruel, quando nós tentamos explicar isso para as pessoas. Cruel, porque quando a doutrina espírita explica a lei de causa e efeito, ela não explica que Deus vai punir os seus erros e os seus equívocos com o mesmo corte que você provocou em uma outra pessoa contra a lei, para ser um pouco menos específico. A lei de causa e efeito explica que o que retorna para você é um conjunto de forças que você emitiu, que você colocou contra a lei, e ela te devolve na mesma intensidade, porque a provocação que existe, como Emmanuel diz no Pensamento e Vida, em seu livro, é que a mente é o espelho da vida em toda parte, que tudo é consequência daquilo que nós nos associamos. E toda vez que nós ferimos a lei retorna para a gente, mas não é porque a lei é perversa, porque ela devolve para poder te ferir. É porque você se feriu por meio da lei, porque esse espelho é o espelho que devolve aquilo que você provoca na vida. De forma prática, menos conceitual e filosófica. Quando estamos passando por alguma questão ou algum sofrimento na nossa vida, não é porque aquele momento ou aquela situação que você está experimentando é uma situação provocada. Agora mesmo eu estava conversando com o Márcio, o Livro dos Espíritos, explicando que as provas são escolhidas pelo Espírito antes de ele encarnar. Se são escolhidas por ele, não quer dizer que são provas de situações rebotes, né, que são rebotes do causa e efeito, por conta de coisas que você fez no passado e que agora precisam voltar na mesma intensidade. Quer dizer que são aprendizados que você precisa ter a partir daquelas provações para entender que você não pode mais ferir a lei. A mensagem é que nós precisamos ter um pouco mais de brandura quando formos explicar o sofrimento dos outros, ou quando tivermos com a mão no ombro dos outros, ou quando formos acolher o nosso próprio sofrimento também. O que foi que eu fiz para estar merecendo isso? O que foi que passou na vida dessa pessoa para que ela esteja passando por esse sofrimento? Tentar explicar a lei divina de misericórdia, de amor e de justiça pela régua de meritocracia humana, como se nós estivéssemos sempre recebendo o mal porque nós fizemos o mal. Na verdade, o mal que nós recebemos de volta é exatamente o mesmo que nós provocamos para o mundo, e não uma criação de Deus ou uma punição de Deus. O que o Harold Kushner nos ensina é que Deus, apesar de ser soberano, ele não controla a cocriação, que está no primeiro capítulo do Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. A cocriação é um instrumento nosso. Para se formarem os planetas, ou para se fazer a ajuda do passe, da sopa, do pão, do cobertor, da mão amiga, Deus se utiliza de nós, suas criaturas, para elaborar a sua criação. Somos co-criadores também dos elementos de transição da lei que impactam o nosso sofrimento ou as nossas alegrias. O que vamos fazer com o sofrimento é uma coisa completamente diferente. Porque sabe o que importa no final, gente? Pense, vamos fazer individualmente aqui um exercício, tá? A gente vai se concentrar, quem quiser fechar os olhos pode fechar, mas pensar no momento mais doloroso da sua vida. Momento mais doloroso.
Vou fechar os olhos aqui com vocês, tá? Porque se eu não fechar o olho, ninguém vai fechar, que vai achar que eu estou olhando para vocês. Aquele momento mais difícil da sua vida. Aí você vai lembrar o que você estava passando, vai lembrar da sua dor. Talvez esse momento seja agora. Talvez você esteja passando por esse momento agora. Quem eram as pessoas que estavam com você nesse momento mais doloroso da sua vida? Colocando a mão no seu ombro, lhe acolhendo, trazendo palavras encorajadoras, colocando você no colo, tentando te fazer sorrir. Todo mundo é capaz de lembrar dessas pessoas. Não são muitas. Mas elas estavam lá. Vamos voltar todo mundo para cá, pode abrir os olhinhos. Da dor, do sofrimento, o que importa são essas pessoas que estavam ao nosso lado nesse momento. Esses são os co-criadores de Deus, a providência divina. São elas que respondem ao que a Laís estava falando lá atrás, que a gente nunca está sozinho na dor, como foi falado no Evangelho aqui das 8 horas. Quando se fala que Jesus estava ao nosso lado, o Evangelho se refere a essas pessoas. Se refere a essa rede de sustentação que Deus nos provoca e nos proporciona para poder nos ajudar a passar pelas dores, pelos piores momentos da nossa vida. Em alguns momentos, essas pessoas seremos nós. Em outros momentos, serão outras pessoas que vão nos visitar e nos acolher. Pensando nessas pessoas, a gente entende que, por fim término, amenizar o sofrimento do outro é uma obrigação. Sofrer não é da lei. O que é da lei é experimentar o aprendizado a partir do sofrimento. Se a gente afunda na dor, toda vez que somos visitados por uma provação, a gente pode buscar redenção com ajuda. Mas a gente também pode ser ajuda. Algumas vezes você está sofrendo, está doendo para você, e você acha que não consegue também ajudar, que você só está ali para receber a ajuda. Mas as pessoas que sofrem são as pessoas que estão mais próximas de Deus. É o momento que você vai estar mais próximo de Deus. É exatamente naquele momento que Ele vai te ouvir mais. Use os créditos. Ah, eu não tenho crédito. Tem. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez muita coisa boa para muita gente, para o mundo, para a vida. Deus sabe disso. Use os créditos que tem com Deus. Está sofrendo, está doendo? Usa. Deus, se eu tiver algum crédito contigo, nem que seja R$1, manda para mim em brandura para o meu coração. Ele vai ouvir. E diante do sofrimento do outro,
que nós possamos encontrar o espaço na nossa vida para nos transformarmos essas pessoas da lembrança. Que nós possamos ser a lembrança boa da vida das pessoas. Do conforto, do amor e do afeto. Mas tudo bem se a gente não estiver preparado. Porque nós estamos aqui. E se alguém em algum momento parou aqui na reflexão e pensou que não tinha ninguém, eu vou estar lá embaixo para dar um abraço em vocês. Pode ir lá me procurar. E ainda vou pedir para a Luísa abraçar vocês, e vocês vão adorar o abraço dela. Bom domingo para vocês ou para o pessoal da internet. Uma boa semana, um bom dia, boa noite. Jesus nos abençoe e que possamos ser essas pessoas da lembrança boa dos outros. Muita paz.